aí cá estamos nós, eu e você, você e eu. E começando mais um programa, o nosso podcast Diário da Delegada. Eu disse a você que nós temos sempre surpresas no nosso programa. E hoje eu vou conversar com uma mulher que eu admiro muito, aliás, como tantas que eu conheci, e que eu gostaria muito que você também conhecesse melhor. Ela já é muito conhecida, é uma mulher famosa na cidade, uma mulher que faz um trabalho de muita importância para a sociedade, porque ela escolheu uma profissão que sustenta emocionalmente as pessoas que vivem no mundo de hoje, ainda mais hoje. Eu estou falando da minha amiga, doutora Cristina Calvi, psicanalista, e o currículo dela é imenso. Ela tem doutorado em psicanálise, ela é pós-graduada em TDAH, né? Que agora o pessoal fala muito. Em educação física também. Também. Minha primeira formação. Teologia. Teologia. Nossa, ela é multifacetária, né? Tem muitas coisas. É uma psicoterapeuta forense também, então atua na área da justiça e também tem doutorado em psicanálise breve. Mas, olha, você também é filiada ao Queens, né, que é a Queens Human Development em Los Angeles. Em Los Angeles. Isso. E você tem aqui em Campinas Exato. o Instituto Queens de Psicanálise no Brasil. Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. É uma honra estar aqui com você e falando de um assunto tão popular hoje, né? Difícil, mas um assunto que nós temos que ter uma prevenção a respeito disso, que são as nossas emoções, né? Exatamente. Nossa saúde mental e emocional. Vamos falar... primeiro que a gente vai interrogar essa mulher. Não vai ser só uma conversinha de duas mulheres, não, porque mulheres como a gente, as conversas são sempre muito produtivas. Mas você também escreveu um livro, né, doutora? Não está aqui no seu currículo, mas eu vi, dei o Google lá e vi que você escreveu um livro. Fala um pouquinho sobre o seu livro, depois nós vamos falar um pouco sobre suicídio, até porque a gente está saindo aí do Setembro Amarelo, um mês de prevenção, e eu sei que você trabalha e tem muita experiência com os pacientes, com os alunos da sua escola. Mas fala um pouquinho que livro é esse, ele está disponível, as pessoas podem adquirir. Fala do quê? Bom, primeira ideia desse livro foi levar a psicanálise para todos, de uma maneira simples, uma linguagem fácil de entender. Porque quando a gente fala de psicanálise, nossa, você já fala, nossa, mas é difícil, né? Como que eu vou entender toda essa questão do inconsciente humano, as profundezas do inconsciente, porque o inconsciente está ali, né? Desde quando a gente é concebido, o bebê já tem as primeiras impressões ali. Então, tem coisas guardadas no nosso inconsciente que muitas vezes é a chave de tudo. É a chave da maioria das doenças, né? As doenças emocionais, as doenças mentais. Então, é ali. Então, as pessoas ficam assim, puxa, tão difícil. E eu quis levar essa informação para todos, para a população em geral, para que, se todas as pessoas, pelo menos, tivessem uma introdução a respeito disso, né? Uma pincelada a respeito, com certeza o sofrimento seria menor. Não que não iria sofrer, sim, mas menos, um pouco menos. Aprenderiam a lidar. E como se chama o livro? Está disponível à venda? Sim, Introdução à Psicanálise, né? Escrita por mim. Volume 1 significa que vem outros por aí, né, doutora? Tem, já estou escrevendo já o segundo. Que bom. E pode adquirir na nossa escola mesmo, é só entrar em contato na escola. Qual o nome da escola? Chama Instituto Queens, de Psicanálise, e também pelo Amazon. Amazon, né? Sim, a Amazon. A Amazon é só entrar e colocar a Introdução à Psicanálise, doutora Cristina, já vai aparecer. Então tá, você que quer conhecer um pouco mais sobre psicanálise, porque as pessoas confundem tudo, né? Pensa que a psicanálise é como um psicólogo, que é só pessoas que têm transtornos mentais que precisam. E a doutora Cristina acabou de falar, né? Até mesmo das doenças que são o somatório de emoções mal resolvidas, que pode estar no inconsciente da pessoa. Aliás, que estão. A chave, né? Freud já dizia que o inconsciente é uma caixinha de surpresa. Eu chamo de caixa preta. É a nossa caixa preta, onde estão armazenadas todas as nossas vivências, toda a trajetória da nossa vida, desde o nascimento até o que está acontecendo hoje.
Então, a gente carrega muitas coisas, né? Primeira infância, segunda infância, a fase da adolescência, depois jovem adulto, depois a gente se casa. São tantas coisas, Depois vem a filhos. velhice, que é outra fase dificílima E quando a das gente começa a pessoas viverem. entender um pouco mais sobre nós mesmos, porque a psicanálise não é ser um psicanalista. A primeira coisa é o autoconhecimento. Ele te dá um autoconhecimento sobre nós mesmos. A gente começa a se conhecer e começa a identificar em nós mesmos aonde que a gente pode virar uma chavinha ali, dar uma mexida aqui, uma mudança ali. Sabe ajuste? Exatamente. Dá esse ajuste. E justamente por isso eu queria te perguntar. Vou te chamar de você mesmo, Lógico, né? por favor. Linda, maravilhosa, não tem como a gente ficar Olha com quem cerimônias, fala. imagina. Mas vamos falar um pouquinho sobre o suicídio, né? Tá. Como a psicanálise vê o suicídio? A psicanálise ela vê como uma pulsão de morte. O que significa essa pulsão? A pessoa, quando se suicida, ela não se suicida porque ela quer tirar a vida dela, mas sim ela quer tirar o sofrimento que ela está passando, a dor que ela está sentindo naquele momento. Porque é uma dor tão grande que ela quer definitivamente acabar com a vida dela, para melhorar o que ela está sentindo. Então, geralmente, essa pessoa já tentou de tudo. Ela já fez tudo o que podia. Então, ela entrou num funil e num buraco sem fundo. E o desejo dela é eliminar aquela dor que ela está sentindo. Então, ela geralmente acaba tentando e muitas vezes conseguindo. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que o maior número de suicídio está entre os idosos, né? Embora entre os jovens haja um crescimento. Para vocês, falei no programa que a gente já gravou aqui com o Marcílio de Almeida, que perdeu um filho para o suicídio, um jovem rapaz com 28 anos, e nós falamos, né? A Organização Mundial da Saúde atribui mais de 800 mil mortes por suicídio no mundo anualmente, e no Brasil passa de 11 mil. Ou seja, uma pessoa se suicida a cada 40 minutos no Brasil, e no mundo, aliás, a cada 40 minutos, e no Brasil, esses 11 mil casos, com um número bastante relevante de jovens, é preocupante. Por que esse avanço do suicídio nos jovens? Justamente a fase da vida em que você está no auge, né? Quando você é criança, você quer ser jovem. Quando você envelhece, você quer voltar a ser jovem. Com certeza. Doutora. Por que esse aumento entre os jovens? Bom, esse aumento começou pós-pandemia, né? Então, durante a pandemia, o que aconteceu com esse jovem? A cabecinha dele simplesmente virou do avesso, né? Foi uma coisa que ele nunca tinha vivido, de acabar ficando dentro de casa, confinado dentro de casa, e a pulsão de vida dele era o quê? As redes sociais, a internet. Então, é um mergulho ali, ele mergulhou num ambiente virtual, que ali ele podia até ser o que ele não é, passando-se por outra pessoa, adquirindo também desejos de outros conteúdos, né? São vários conteúdos que hoje é muito perigoso para o jovem, e isso daí começou a partir disso, né? Ele continuava dentro da internet, do mundo virtual, e aquilo foi o quê? Deprimindo ele, porque ele não queria outra coisa, ele queria aquilo, e isso tornou-se o quê? Um vício. E todo vício é uma falta. Então, algo estava faltando nele. Então, o que ele não podia sair de casa, ele não podia fazer mais nada. Então, ali que começou. O pontapé inicial ali foi a questão da pandemia. Interessante você abordar esse aspecto, porque o mundo virtual ele já existe há muito tempo, mas eu concordo com você que durante o isolamento, o confinamento, né? Ele se afastou dos amigos, dos contatos pessoais, do esporte, né? Não As podia pessoas. sair de casa. Exato. Era a única coisa que ele tinha era aquilo. Então, aquilo começou a mexer demais, né, com o psique dele.
demais. O nosso cérebro, ele tem mudanças. Por exemplo, se tirar fizer uma ressonância do cérebro antes e depois, você vai ver diferença. Porque altera, né? Completamente. Então, tudo começou aí. Porém, quando ele voltou ao normal, quer dizer, acabou aquela prisão, ele não conseguiu mais se socializar como ele se socializava antes. E ele teve um outro fator que ele conviveu também, que foram as perdas ao entorno dele. Acho que um jovem, né, você, nem na nossa geração nós vivemos uma pandemia. Não. Então, as perdas que tivemos de pessoas tão queridas, próximas, e a impotência, o sofrimento que isso causou, né? A pandemia ainda deixou rastros que nós levaremos, eu acredito que séculos até, para consertar o estrago que ela fez. É uma geração muito ruim, uma geração que não tem conteúdo, é uma geração que as empresas hoje, não sei se você já viu, as próprias empresas não estão conseguindo manter esses jovens, né? O interesse pelo que geração. faz. Então, tá muito difícil. A gente fala que é uma geração cansada, de pais que não tiveram o quê? Eles não fizeram o que tinha que ser feito. Então, o próprio jovem, o próprio adolescente, domina os próprios pais. Completamente. E os pais se sentem muita culpa, porque estão trabalhando, só pensam em trabalho. E compensa com presentes, bens materiais, aceita o isolamento. E, por falar em isolamento, eu abri o programa até falando, né, que esse meu amigo que eu entrevistei aqui, o Marcelo de Almeida, pai de um jovem suicida, ele dizia de indícios, né, que não haviam nenhum indício. Mas os estudiosos no assunto pedem para observar algumas mudanças de comportamento. O que a senhora indicaria para as pessoas, até para quem tem essas ideias, né, suicidas, observar o quê? Se neste caso específico que eu falei, não havia nenhuma mudança comportamental. Pelo menos não aparente, né, sim, doutora? mas a gente estava falando dos adolescentes e você tocou também na questão do idoso, né? Então, eu vou falar de ambos, né? Então, apesar de o índice de tentativas de suicídio é maior entre os jovens, os idosos morrem mais. Porque o número é maior. É maior, os adolescentes é maior, mas as tentativas entre adolescentes são maiores, mas o idoso não, ele vai, faz e pronto. E os indícios depende muito, né? Por exemplo, eu tive paciente que não tinha indício nenhum e cometeu suicídio por enforcamento. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, inclusive. E já outro paciente já tinha alguns indícios que me preocupava muito nessa questão, por um término de um relacionamento. Um médico, né, de São Paulo, ele, ao término, já tinha uma relação muito conturbada com a noiva, relacionamento, muito ciúmes, uma coisa assim, inacreditável as coisas que aconteciam. Eu falo, é surreal. E ela realmente colocou um ponto final. E aí ele não foi mais o mesmo. Aí começou a decair, cair, não conseguia mais fazer cirurgia, porque era um cirurgião. Começou a cancelar a agenda e entrou numa depressão profunda. E aí foi que ele acabou cometendo esse suicídio. Olha, estamos falando de um médico, né? Então, o suicídio, ele não escolhe pessoas por padrões sociais, econômicos, culturais, né? Falei de um jovem que era, inclusive, psicólogo, que foi biomédico, e os idosos, na verdade, qual seria, entre os idosos, a principal causa? Nós acreditamos, a senhora explicou muito bem, que entre os jovens é essa questão, possivelmente, da ilusão, da expectativa do que não acontece, da impossibilidade de se apegar a coisas que promovam o seu estado emocional e espiritual, né? Tudo muito fútil, muito passageiro, muito rápido, muito volátil,
né? Mas e no idoso? O idoso que viveu toda uma vida, que tem uma larga experiência em ganhos e perdas Sim. durante a vida, por que esse número ainda maior entre os idosos que cometem suicídio? Bom, a geração é outra, né? Primeiro que é uma outra geração. Eles nasceram numa geração diferente, de servir, né? Então, eu, por exemplo, quando lembro, né, dos meus avós, eu lembro da minha avó cozinhando a comidinha, aquela coisa gostosa, né? Exato. Então, a gente tem mais vivências positivas do que negativas, né? E o idoso, chega um momento da vida dele que os filhos vão embora. Primeiro vai um, depois vai o outro. Vamos falar, se for homem ou mulher, a esposa falece, ou o marido também, ela acaba ficando sozinha, não tem apoio dos filhos, porque, infelizmente, não são todas as famílias hoje que dá esse apoio para o idoso. Geralmente abandonam, ele acaba ficando sozinho e ele vai o quê? Se deprimindo, ficando triste, começa com uma tristeza profunda. A pandemia também contribuiu muito, esse isolamento, né? Porque a gente via aquele idoso perder alguém da família, perder um amigo. Não, e os que iam primeiro eram os mais idosos, você lembra? Haviam, Lembro. eu acho que o tempo vai mostrar, não sei Sim. bem, mas assim, havia o próprio despreparo da medicina para lidar com a questão, e o que nós víamos que os mais vulneráveis diante da Covid, num primeiro momento, foram os idosos, né? Sim, eles que realmente sofreram mais com isso, porque os filhos não podiam mais visitar, tinha que ter aquele afastamento, né, e tudo aquilo. Então, começou aí também, né, a piorar a situação. Então, hoje a gente vê muitos idosos com essa tristeza profunda, né? Porque, na verdade, quando ele vai ficando cada vez mais velho, é a tendência natural, né, das emoções, ele ter uma caidinha mesmo, ficar desanimado, não querer mais fazer as coisas que faziam, porque não tem Estímulo. Isso, não tem estímulo, vontade de fazer. Então, ele acaba se fechando no mundinho dele. E eles dão sinais. Eles, os idosos, são os que mais dão sinais de que as coisas não estão bem. E o que acontece? Muitos filhos hoje não estão conseguindo identificar Até isso. porque a própria vida dos filhos mudou, né? Nossa, só Nós correria. viemos de gerações que as nossas mães não trabalhavam Não. fora, então cuidavam dos idosos. Uhum. Os idosos tinham assistência de alguém da família. Hoje, os casais, os netos, todo mundo começa a trabalhar fora e a convivência é cada vez menor. Né? Eu vejo os meus pais, né? Meu pai acabou de fazer 95 anos. Que bênção. Minha mãe tem 86. Meu pai está super bem. Ele sempre teve uma vida muito ativa, sim. Muito ativa. Foi muito difícil para ele aceitar que o corpo já não dá mais conta, né? Há tempos atrás ele estava em cima do telhado. Imagina isso. Não dá. Não Imagina tem, não responde, o né? desespero da minha mãe. Então, eu vejo em casa. Então, hoje, o meu pai, ele tem algumas atividades que ele faz, que ele gosta de mexer as coisas em casa, para ele ocupar a mente dele, ocupar a cabeça dele. E a minha mãe é muito ativa também. Então, eles conseguem ali, entre eles, fazer coisas que realmente... Não, né, fazem companhia um para o outro, faz companhia, né? um para o outro. Não sei quando não tiver mais um ou outro, o que vai acontecer. Como o outro vai reagir, Vai né? reagir. Então, depende muito. Mas e os filhos também, a gente está sempre muito presente ali com eles, né? Então, isso também, esse apoio estar que eles perto têm, da família é muito importante, então, né? eu mesma levo no médico, tudo que precisa, eu estou ali porque eu moro perto, então estou sempre ali com eles. Mas não são todos assim, né? Então, tem uma amiga da minha mãe, por exemplo, que entrou numa depressão quando o marido morreu. Perdeu o marido muito cedo, né? Ele teve um câncer e aí faleceu. E aí? Ela ficou sozinha, mas sozinha, porque eles não tinham filhos. Então, ficou sozinha. Ela entrou numa depressão. Eu falei, tia, vamos fazer um tratamento
lá na clínica, e ela começou um tratamento, isso foi logo depois da pandemia. Sim. Você precisa ver como ela está hoje, outra mulher. Ela conseguiu superar essa dor. Mas foi uma depressão preocupante, profunda. Então, depende muito da vivência, do apoio, do apoio, né? Do apoio. Mas veja, do ambiente, tudo os idosos que não têm uma condição financeira, não têm tratamentos públicos, não existem políticas públicas que oferte a todos os idosos que precisariam um acompanhamento psíquico, psicológico. Existem alguns, Campinas mesmo tem vários centros de vivência, né, dos idosos, mas um número infinitamente menor ao necessário, porque essa ocupação do idoso é fundamental. E eu sou muito crítica, porque, assim, nós ficamos, com meus pais já faleceram, os dois, ficamos com a mamãe e mudamos a vida da minha irmã para a gente manter a mamãe em casa. Minha irmã aposentou, mudou de São Paulo para cá e veio morar com a mamãe. E até o último dia a gente deu à mamãe essa assistência familiar. E a tendência na modernidade são as famosas clínicas, né? Algumas mirabolantes, caríssimas, que não tem por mais que tenha atividade, não tem esse calor da família. É, né? Outra coisa, né? Que a maioria dos filhos fazem hoje, é muito mais fácil. Como eles não têm tempo para cuidar, eles colocam numa clínica. E diz, pelo menos alguém está cuidando. Isso, exatamente. Então, depende aí como é a vida desse idoso, a dinâmica da vida dele, como que está. A maioria acabam entrando, né, numa depressão, e se não cuidar, se não tiver alguém para puxar, ele vem, aí com certeza a tendência a cometer um suicídio é muito grande. Eu não sei se nessas clínicas, nesses espaços que são ofertados, se eles têm um acompanhamento psíquico diário, ou na medida da necessidade, mas me parece que deveria ser uma das exigências para que se criasse um desses abrigos, chamam abrigos, né? Dependendo da clínica, sim. Tem, mas outras não. Então, depende muito do perfil, né? Veja, doutora, a importância das mulheres, mas né, calma, à frente dos serviços que públicos. Eu tenho uma solução para esses idosos. Que me conte, então. Tá? Me diga. A gente tem uma clínica escola, né? Sim. Na nossa escola. E os alunos fazem estágio, eles precisam fazer estágio. São todos praticamente terapeutas, estão se especializando na psicanálise. Que poderiam, durante o estágio, atender pessoas que não têm condições financeiras. Exatamente, nós temos esse... Doutora, deixa aí o recado para a gente, deixa aí o contato. Esse projeto nasceu no meu coração, né? Que eu sempre Parabéns. quis levar a psicanálise para as pessoas que não têm condições, porque hoje uma sessão de psicanálise é mais caro até que uma sessão de terapia normal, com psicólogo. E a psicanálise com um idoso, muitas vezes, é complicado ele mudar a cabecinha dele. São teimosos, né? Mas a gente... Somos, né? Eu já tô mas fazendo uma terapia de apoio com eles, o que significa? Alguém para ouvi-los. Nem que ele conte 10 mil vezes a mesma história. A importância da escuta. A escuta, esse é um dos segredos. A gente escutá-lo. Bom, essa escola já tem essa disponibilidade. Já temos. E vocês que estão nos acompanhando aí, como faz? Diz como que a pessoa idosa... Porque sabe, doutora, qual é o problema? Os idosos também têm bastante dificuldade eu não sei se os idosos sabem que com a ponta do dedo ele aperta lá o Google e ele tem toda a informação que ele queira. Qual o nome da escola e o telefone? Você poderia passar para a gente? Sim. Eduardo pode acrescentar para a gente aí na tela. Vamos lá. O Instituto Queens de Psicanálise. Nós oferecemos esse apoio para todas as idades. Para né? todas as idades, eu ia perguntar isso também. Criança a gente atende, na verdade, a partir de 12 anos, né? Mas qualquer outra idade a gente está ali à disposição. Então, entre em contato,
é feito ele tem que fazer uma anamnese, né? Sim, E aí, que é um estudo isso. pregresso da vida, da pessoa, suas emoções, Exatamente, qual a sua queixa situação, dele? qual é a sua queixa, qual a qual queixa. é o seu círculo, né? Isso, exato. Tá. E aí a gente encaminha para um estagiário mais preparado para atender aquele caso. Muito interessante. Nossa, olha, então você aí que não está conseguindo lidar com as suas emoções, que se sente sozinho, que gostaria de dividir, de ser ouvido e não está encontrando espaço, às vezes até para não incomodar, né? Os idosos têm a sensação de que incomodam os filhos. E eu costumo explicar de uma forma assim. Eu digo aos meus filhos, sabe o que é, filho? Vocês conviveram com pais que sempre cuidaram de vocês. Do dia para a noite, essas pessoas não têm mais pessoas para cuidar. E vocês, muitas vezes, não têm consciência que as necessidades desse idoso mudaram e que ele precisa de cuidados. Então, os filhos, às vezes, forçam uma situação dos pais produzirem mais, serem mais efetivos, quando, na verdade, eles precisam de uma ajuda. Não é, doutora? Sim. Psicológica, de especialista, inclusive. Não é nem o Olha, filho, fala a verdade. Sabe o que eles precisam? Alguém que escutem eles. Porque os filhos geralmente não têm paciência. Não tem, Não. acham que são dengosos, né? Então, eles querem atenção, eles querem falar, eles querem desabafar, eles querem falar o que eles estão sentindo, o que eles podem fazer para melhorar. Outros já estão num estado bem deplorável, com uma depressão profunda. Lógico, gente, sempre ali com acompanhamento médico, né? Então, por exemplo, se tem um paciente deprimido, que a gente percebe que precisa, então a gente faz a orientação. Encaminha para que ele tenha também esse acompanhamento exatamente. holopático. Muitas vezes até ele precisa de algum medicamento, né, porque, doutora? por exemplo, esses fármacos, nos idosos, não são todos que eles podem tomar. Sim, porque tem outras complicações. Então, por isso que tem que passar pelo psiquiatra, o cardiologista, o clínico, para que eles possam saber o estado real daquele paciente para poder fazer a indicação da medicação correta, que ajuda muito. Pois bem, tem outra coisa que eu acho importante. Você é uma empresária, tem uma escola Sim. de psicanálise e qualquer pessoa pode fazer um curso de psicanálise, qualquer pessoa pode ser psicanalista, inclusive eu penso aqui nos idosos, né, que seriam ótimos para essa atividade. Quais são os requisitos, né, para uma pessoa fazer uma escola de psicanálise? Bom, primeiro ela tem que ter ou uma faculdade, né? Tem que ter nível superior. Superior ou técnico. Ou técnico equivalente. Equivalente, exatamente, a primeira coisa. E nós formamos muitos idosos. Ah, que bacana. Muitos. Inclusive, tem vários que estão trabalhando hoje com psicanalistas. Sabe o que eu falo para elas? Vocês têm vantagem em tudo, sabe por quê? Porque vocês são mais velhas, então vocês vão passar credibilidade no primeiro atendimento. Ninguém vai questionar nada. Vocês vão sair na frente de todo mundo. É aí, uma né? verdade, é uma alternativa, né? Exato. Porque a vida não se encerra porque você se aposentou de um trabalho ou, de repente, ficou sozinha. Então, primeira coisa, ter um curso superior ou um técnico equivalente. Exatamente, para que qualquer área, tá? Não precisa ser da área da saúde. Pode ser em qualquer área. Ah, entendi. Tá? A gente vai preparar esse aluno direitinho para que ele possa realmente se tornar um psicanalista. É uma formação em 21 meses. Eu ia perguntar. São 21 meses. São quase 2 anos. Exato. Não é praticamente 2 anos por não causa é. de intervalos, Porque, férias. assim, escolas, existem muitas E escolas. são presenciais, doutora? Presenciais, Ou são híbridas, assim? Híbridas. Isso. E nós temos uma turma EAD também. Ah, entendi. Temos turmas EAD, as pessoas que não podem vir, que são de outros estados, outras cidades. A gente tem alunos até de outros países, brasileiros em outros países que estão fazendo a formação conosco. E nós temos a turma presencial também, que, claro,
você estando ali presencialmente é muito melhor do que você fazer à distância. Mas mesmo o curso nosso à distância é um curso que a gente promove encontros também. Existem algumas aulas online. Os encontros Sim. online não são aulas gravadas, são aulas ao vivo. Ah, sim, isso é importante. Se tornam gravadas e depois a gente encaminha para o próprio aluno depois rever a aula ou aquele que não pôde comparecer. Eles também fazem estágio onde eles estão, no estado que eles estão, na cidade. Há uma parceria também com outras escolas. Outras escolas. E os alunos que estão aqui na nossa região é mais fácil, porque a gente fornece esses pacientes. A nossa escola fornece esses pacientes para que esses alunos possam ter todas as experiências, né, com qualquer tipo de doença emocional. Claro que, se for algo muito mais grave, a gente encaminha para o psiquiatra. Né? Sim, isso é uma questão de responsabilidade e moralidade. Doutora, chegamos ao final aí do nosso bate-papo. Já acabou. Eu falo que é um assunto infinito. Mas você fica convidada a voltar aqui. Sim, com certeza. Para conversar com a gente. E vocês que estão aí nos acompanhando, se quiserem saber mais sobre como ter acesso aí a um tratamento gratuito na escola, no Instituto Queens. Dá tempo de eu falar do projeto das mulheres também? Ah, meu Deus. Você fala em um minutinho ainda dá, né, Eduardo? Vamos lá. Você tem um projeto com as mulheres. Não só com a Clínica Escola, mas também com mulheres. Né? São encontros? São encontros. Nós chamamos de 12 Passos para Inteligência Emocional. Ah, que bacana. São 12 meses, né, de curso, 2 vezes ao mês, um presencial lá na unidade de Sousas. Né? Que é uma chácara, um lugar super agradável no centro de Sousas. Exato, a gente faz presencial e um online. Então, são 2 encontros por mês, aonde a gente ensina essa mulher a administrar as adversidades, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer e não consegue fazer. Não tem forças, né? Não consegue. Então, o endereço é esse mesmo para a pessoa também fazer parte desse projeto. Isso é muito importante, principalmente para as mulheres que estão em relacionamento abusivo. Sim. Mas, olha, vou te convidar para voltar aqui, porque a gente vai falar mais. Vou visitar um desses cursos. Por favor. E vou bater lá, vou tomar meu cafezinho, vou conhecer aí esse trabalho. Isso e mesmo. eu posso dizer que você é uma pessoa muito responsável e, com certeza, a gente indica com tranquilidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Volte sempre. E a gente chegou ao final de mais esse bate-papo. Sabe que tem gente dizendo que é pouco tempo? Pois bem, melhor a gente pensar nisso no futuro. Por enquanto, assista aí o Diário da Delegada todas as quintas-feiras, às 20 horas, através do canal do YouTube da TV Diário Campineiro. Porque se eu estou com você, você está comigo, nós estamos, sim, mais do que juntas, unidas e determinadas a fazer que isso seja uma realidade entre todos, especialmente entre nós, mulheres. Beijo.